Estamos de volta ao nosso Absolar Meeting, Região Norte. Espero que todos vocês tenham tido um agradável coffee break. Foi tudo bem? Gostaram? Experimentaram um pouquinho do sabor da nossa terra, da nossa região? Que ótimo! Agradeço novamente a presença de todos vocês. Agradecemos também quem está em casa, nos acompanhando de forma remota pela plataforma do evento. Lembro que temos espaço para a interação também, com os banners que estão aqui no auditório, que tem QR Code. Eles estão logo ali na entrada. Aqueles banners que vocês passaram, eles têm um QR Code, como vocês perceberam. Basta que você capte com a câmera do seu celular e vai abrir um site para que você possa selecionar o painel e preencher o formulário para enviar a sua pergunta a partir de agora. Quem estiver nos acompanhando de forma remota, através da internet, clica no botão que aparece embaixo do player do vídeo. As perguntas irão diretamente para o mediador da mesa. Antes de chamar os participantes dessa mesa, nós vamos ver a partir de agora as mensagens dos nossos parceiros. A gente começou com o site, na verdade, em 2013 a gente fundou a plataforma. Em 2014 a gente lançou o site no ar e a gente começou com o conceito de gerar lead. A gente passou por gerador de lead, por certificador de empresa, por mapa, onde a gente ranqueava os melhores instaladores do Brasil. A gente ajudou a criar um financiamento desse processo todo. A gente criou um marketplace e com isso ajudou a capilarizar a distribuição dos equipamentos de energia solar no Brasil. E no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a testar modelos específicos de venda de equipamento para os clientes finais. E dentre esses modelos todos, a gente chegou no modelo de franquia. E agora, em 2021, a gente soltou o projeto piloto que está dando muito certo. Agora sim, convido para subir ao palco e compor a nossa mesa a vice-presidente de geração distribuída da Absolar, Bárbara Rubim. O gerente de relacionamento de clientes especiais da Equatorial Pará, Haroldo Nobre. E a advogada sênior da Lefos, Daniele Boassi. Agora eu passo a palavra para a Bárbara Rubim, que também vai ser mediadora dessa mesa. Bom dia. Tchurururu. Bom dia, gente, novamente. A gente começa agora, então, o nosso primeiro painel do Absolar Meeting Norte e a gente vai conversar um pouquinho sobre as oportunidades e desafios para a geração distribuída solar fotovoltaica, olhando aí para uma perspectiva tanto de modelos de negócio, de conexão de projetos à rede e o que a gente pode também aguardar para esse ano. Eu vou pedir a licença para ficar de pé. E tem uma breve, talvez não tão breve,
a apresentação. O pessoal, eles me colocam já de mediadora, porque sabe que eu não vou respeitar o tempo mesmo. Então, pelo menos, sendo mediadora, é mais fácil ignorar os avisos de que meu tempo está esgotado. Gente, acho que é quase impossível, na verdade, a gente falar sobre oportunidade para o setor de geração distribuída num ano como esse, sem a gente começar olhando efetivamente para a lei que trouxe o marco legal para o nosso setor, que é a Lei 14.300. E quando a gente olha para essa lei, e a gente olha de fato para as mudanças que ela trouxe, a gente percebe que esse evento também é muito oportuno. Estou vendo meus coordenadores tirando foto ali sem mim. Gente, é só sapeca nesse setor. A gente percebe que a gente também está num momento muito oportuno para ter essa discussão hoje. Porque tem menos de uma semana que a gente ingressa num segundo estágio de discussão do tema do marco legal do nosso setor. Mas antes de entrar nisso, só quero relembrar, a gente já falou um pouquinho sobre a AB Solar na abertura do nosso evento. A AB Solar é a associação que representa o setor fotovoltaico brasileiro em todas as suas frentes, geração distribuída, centralizada, cadeia produtiva, e a gente trabalha efetivamente pelo desenvolvimento do setor, seja por meio de uma lei, de uma política pública mais forte, seja por meio de melhores condições de financiamento, seja por políticas tributárias e oportunidades também de desenvolvimento das cadeias regionais que a gente tem. Mas, vamos lá, vamos falar das flores. Por que esse ano de 2022 é um ano tão importante para o setor fotovoltaico? Inclusive, para compartilhar com vocês, as projeções que a gente tem na AB Solar mostram que a gente vai crescer 107% esse ano em termos de capacidade instalada. E muito desse crescimento se dá pelo momento que foi inaugurado, quando, no dia 7 de janeiro de 2022, a gente teve a publicação da Lei 14.300, que trouxe efetivamente o marco legal da geração própria. E essa lei, ela veio para várias coisas, foram 4 anos de discussão, mas ela veio muito também para trazer para o nosso setor 2 atributos que são muito importantes: o da estabilidade e o da segurança jurídica. Então, a gente veio para ter mais segurança. Saímos da condição de ser somente uma resolução normativa da ANEEL e agora, de fato, somos uma lei, que veio aí, emanou do Congresso Nacional, mas também previsibilidade com relação às regras que se aplicam para a geração própria de energia. E aí, efetivamente, a gente entra no primeiro motivo de 2022 ser um ano muito importante, porque é o ano em que a gente ainda consegue instalar, desenvolver projetos de energia solar fotovoltaica ou de outras fontes que se enquadrem dentro do modelo do sistema de compensação de energia elétrica, mantendo o chamado direito adquirido. Então, as condições de valoração dos créditos de energia de 1 para 1. Gero 1, compenso o equivalente também a 1 da distribuidora, do que eu consumi da distribuidora de energia elétrica. Para isso, uma coisa precisa acontecer: a solicitação de acesso do seu projeto, ou orçamento prévio aí, tem que ser feito, tem que ser protocolada até o final do dia 6 de janeiro de 2023, porque a partir do dia 7 de janeiro, a gente já entra efetivamente numa nova fase de regras. Quem fizer esse protocolo, então, até o dia 6, está preservado, mas aí, gente, uma observação: não pode ter erro no projeto. Esse protocolo tem que observar todos os regramentos da distribuidora. E aí, fazendo um link até com uma coisa que o Edilailson falou na abertura, ainda mais importante a gente ficar antenado, não só para a 482, que vai passar por um processo de alteração muito recentemente. Sempre tem um desnível no palco, gente. Vou dizer por quê. Porque você está muito confiante andando de um lado para o outro, Aí tem aquele desnível que é para dar aquela adrenalina e o coração lembrar que você está vivo, Então, mas funciona. E aí, então, a gente tem que estar atento não só a 482, mas a resolução 1000 também, que substituiu a 414, ao Prodiste e as normas das distribuidoras de energia,
que a gente sabe mudam com alguma frequência, mas esse também é outro benefício trazido pela Lei 14.300. Agora, qualquer mudança das normas das distribuidoras tem que ser precedida e anunciada com pelo menos 90 dias de antecedência. Então, isso dá também mais prazo para o setor se preparar e para não acontecer de você ser surpreendido com uma mudança da noite para o dia. Qual que é a situação que a gente tem que conhecer em que esse direito adquirido pode ir embora, né? A gente pode perder esse direito adquirido. Quando esse seu cliente, o consumidor, decidir encerrar a unidade consumidora dele, lembrando que encerrar não é trocar titularidade, é desligou, mandei desligar a eletricidade daquele local, morreu o direito adquirido, tá, gente? Porque quando você for religar, você vai ter que fazer uma nova solicitação de acesso para aquele projeto. A simples troca da titularidade não requer uma nova solicitação de acesso, mas o desligamento sim. Quando tiver alguma irregularidade atribuível ao acessante fez alguma sapequice, furto de energia, ampliou o sistema e não informou a distribuidora, tudo isso aí são questões que podem levar à perda do direito adquirido. E a última hipótese é, se o cliente, o consumidor decidir ampliar o sistema que ele tem instalado, após a data desse marco, então a partir do dia 7 de janeiro do ano que vem, a parte ampliada não terá direito adquirido. A parte antiga, que já existia, fica preservada. A que se ampliou, não. Tá? Então, esse é um primeiro grande ponto trazido pela Lei 14.300. Mas se a gente está falando que quem fizer essa solicitação de acesso até o começo do ano que vem fica no direito adquirido, o que acontece com quem não fizer? Com quem pedir a solicitação somente depois do dia 6 de janeiro. Essa pessoa, ela entra no que a gente chama, o que eu chamei de regra de transição. Por que ela é uma regra de transição, gente? Porque ela não é a regra que vai viger, pelo menos não que a gente saiba hoje, durante toda a vida útil daquele sistema que vai ser instalado. A lei trouxe uma regra transitória que pode durar 6 ou 8 anos, a depender efetivamente de quando a solicitação de acesso for feita. E depois desse período de 6 ou 8 anos é que vai vir a regra definitiva. Essa regra definitiva, ela vai ser decidida em até 18 meses da publicação da Lei 14.300, portanto, até julho do ano que vem. E a definição dessa regra vai se dar por meio de um processo conjunto da sociedade civil com o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que vai definir as diretrizes para que depois a ANEEL execute uma conta para determinar quais são os custos e os benefícios que gerar a própria energia traz para a sociedade brasileira. O que se originar dessa conta que vai ser feita, e a agência, o CNPE tem até o meio do ano, mais precisamente até semana que vem, para determinar essas diretrizes. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E a ANEEL, então, tem até o meio do ano que vem. O que se originar dessa conta é o que vai efetivamente orientar a regra definitiva para a valoração dos créditos de energia que a gente tem. E aí, gente, o motivo pelo qual eu comentei que a gente está num momento extremamente importante é porque na quinta-feira passada nós acordamos com a notícia, acordamos com a publicação, estávamos já aguardando, vínhamos dialogando com o Ministério de Minas e Energia há muitos meses e foi efetivamente aberto na quinta-feira o processo da consulta pública para orientar a definição dessas diretrizes, dessa conta que vai ser feita pela ANEEL. Esse processo, gente, durante essa etapa que a gente teve longa de discussão do projeto de lei, então PL 5829, agora Lei 14.300 no Congresso Nacional, a gente apelidou de encontro de contas. Então, sempre que vocês ouvirem ou me ouvirem falar de encontro de contas aqui nessa nossa mesa, a gente está falando de todo esse processo de encontrar efetivamente a valoração de quais são os benefícios líquidos que a geração distribuída traz para a sociedade brasileira. Essa consulta pública, ela está aberta para qualquer
pessoa, entidade, associação, empresa que queira participar. Na Absolar já estamos, desde janeiro, preparando a nossa contribuição, porque é um momento chave e é essencial que todos nós participemos. Porque, como eu comentei, gente, são essas diretrizes que vão ser determinadas por essa consulta que vão orientar a realização dos cálculos pela ANEEL. Então, uma premissa errada pode levar a um cálculo equivocado. A gente, no trabalho que a gente tem feito na Absolar, a gente elencou alguns que a gente entende que são princípios que precisam estar contemplados nessas diretrizes. E aqui uma observação, a consulta pública está aberta até o dia 3 de julho. A Absolar já protocolou perante o Ministério de Minas e Energia um pedido de prorrogação desse prazo em pelo menos mais 10 dias úteis, para propiciar, de fato, uma participação significativa da sociedade civil num processo que é tão relevante para todos nós consumidores e cidadãos, sobretudo quando a gente está num momento auge de discussão sobre o impacto que a tarifa de energia tem, ou tem cada vez mais no orçamento familiar e no orçamento das empresas. Ainda não tivemos uma resposta formal sobre esse pleito, mas, como eu comentei, é importante que, independente do prazo final ser 3 de julho ou ser prorrogado, que todos nós participemos e temos feito rodadas, inclusive de discussão com os nossos associados, para definir especificamente quais vão ser as contribuições da Absolar. Dentre elas, eu não vou ler todas, tá, gente, em benefício do tempo, que eu já fui informada que está acabando, mas acho que é muito importante que a gente garanta, de fato, que a gente tenha uma correta valoração de alguns benefícios chaves trazidos pela geração distribuída, como a questão da simultaneidade, como a questão da proximidade da geração aos centros de carga, reduzindo, por exemplo, as perdas que a gente tem no nosso setor em transmissão, em distribuição, como a questão da gente reduzir, por meio da geração distribuída, a necessidade de despacho térmico e tantos outros atributos que a GD traz para a sociedade. Aproveitando que eu estou aqui para comentar com vocês, uma das ações que a gente tem feito na associação para subsidiar esse momento tão importante para o nosso setor é a realização do estudo, que eu estou chamando que é o nosso próprio encontro de contas. Então, a gente contratou uma consultoria altamente especializada no setor, que é a Volt Robotics, para realizar esse cálculo de quais são custos e benefícios da geração distribuída. Porque o que a gente mais quer é que a conta seja feita de maneira justa, de maneira transparente e de maneira equilibrada. A gente não quer nenhum benefício que a gente não tenha direito efetivamente. Mas, para isso, temos que ter 3 atributos mínimos, né? Transparência, diretrizes corretamente colocadas e cálculos de custos e benefícios feitos de maneira equilibrada. E na versão preliminar do relatório, que a gente divulgou na semana passada, numa coletiva de imprensa na terça-feira, o estudo já mostrou que nos próximos 10 anos, considerando o crescimento da geração distribuída, conforme dados do governo, do PDE, a GD Solar vai trazer um benefício para a sociedade brasileira de mais de 86 bilhões de reais e ajudar a reduzir a conta de luz de todos os consumidores em mais de 5%. Uma das maneiras como a gente vai fazer isso é porque o aumento da geração própria pelo consumidor vai reduzir em mais de 60% a necessidade da gente ter bandeira vermelha onerando a conta de luz do cidadão nos próximos 10 anos. Né? Para a gente ter uma ideia do impacto que a gente já tem hoje na sociedade, gente, é importante dizer, apesar da gente ainda ter 1.200.000 unidades consumidoras que fazem uso de créditos de energia oriundos de sistema de energia solar, que é muito pouco perto da realidade que a gente tem de mais de 88 milhões de unidades consumidoras, essa geração hoje já fez com que a crise hídrica que o país passou nos últimos 2 anos tivesse custado 11 bilhões de reais a menos para a nossa sociedade. Somente a geração distribuída solar fotovoltaica. Então, imagina o que a gente pode fazer quando a gente conseguir subir todos os estados do norte do país para os top 5 do ranking em maior capacidade instalada, por exemplo. Então, a gente tem um potencial muito grande.
E exatamente, né, aqui alguns benefícios que eu comentei com vocês que foram valorados no estudo. Mas, se por um lado a gente vive esse momento que é imprescindível e que a gente precisa participar, por outro lado, a gente também precisa, enquanto empresários que somos do setor, colher as novidades e os benefícios e as oportunidades trazidas pela Lei 14.300. Algumas dessas oportunidades são mais facilidade para a geração compartilhada. Então, a geração compartilhada permite que a gente tenha uma usina distribuindo créditos de energia para consumidores de titularidades distintas. Pela resolução 482, agora quase que eu fui, hein, gente? Pela resolução 482, é só para ver se vocês estão atentos, tá? É só para ver se vocês estão atentos. Pela resolução 482, a gente só podia ter geração compartilhada por meio de cooperativa ou consórcio. Pela Lei 14.300, a gente traz mais facilidade, agregando a associação, agregando o condomínio. E essa possibilidade, gente, vai abrir ainda mais o campo da energia solar para prédios, né? Então, hoje é muito difícil um prédio ter uma área própria para conseguir gerar a própria energia junto à carga para os seus condôminos, que seria o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Colocando o condomínio na geração compartilhada, a gente vai permitir que esse prédio gere remotamente, sem precisar passar por nenhuma burocracia adicional com seus condôminos. É uma super oportunidade para a gente trazer mais consumidores, de fato, para o panorama da geração própria. Além disso, a lei vai estimular novas tecnologias para a geração própria, não só armazenamento de energia, que é uma tendência que a gente sabe que vem crescendo e vai ter cada vez mais espaço, mas também usinas híbridas, um ponto que ainda vai precisar ser melhor regulado pela ANEEL, sem dúvida alguma, nesse processo que a agência também tem que passar, né, gente? Vale lembrar, a lei ainda não foi regulada. A ANEEL também tem até semana que vem para fazer essa regulação, ainda não começou. Portanto, potencialmente, os dois prazos vão atrasar. O da ANEEL para regular 14.300 e o do CNPE para soltar as diretrizes, porque a gente está vendo aí que os processos estão demorando para se iniciar um pouco. Além disso, a distribuidora de energia vai poder comprar excedente de geração do consumidor. Esse ponto já está em regulação, tá? Já existe uma consulta pública da ANEEL para definir como é que isso vai acontecer. E a proposta da agência é que um consumidor, quando ele instalar GD no telhado dele, por exemplo, ele vai poder escolher se ele tiver excedente, se ele quer enviar para alguém, ou se ele tiver excedente, se ele quer vender aquele excedente para a distribuidora. E aí a distribuidora, obviamente, tem que precisar e querer comprar aquele excedente por meio de chamadas públicas. E a possibilidade, inclusive, que já existia, mas foi só para clarear, de entes públicos poderem usar a energia, né, usar geração distribuída para iluminação pública, mas em tudo isso a gente também tem uma questão. A partir do ano que vem, gente, os sistemas de energia solar vão ficar limitados a 3 megas, máximo. O teto caiu um pouquinho. Quem for fazer esse ano, dentro do direito adquirido, ainda faz até 5. A partir do ano que vem, só até 3. A gente entende que isso não coloca também nenhum tipo de óbice, não freia o desenvolvimento do nosso setor. A gente teve efetivamente um item da lei que foi vetado pelo presidente, quando ele sancionou, que era uma questão que melhoraria a financiabilidade das usinas de mini geração solar fotovoltaica, com mecanismos de financiamento, como as debêntures, por exemplo, como os FIPs, incentivados. Aguardamos uma posição do Congresso, o Congresso ainda não analisou esse veto, e cabe ao Congresso derrubar o veto e voltar este artigo para a lei, ou manter o veto do presidente. A gente ainda não teve aí efetivamente uma posição do Congresso sobre isso. Outras 2 alterações bastante salutares que a gente teve foi, uma, a mudança na forma como as usinas de mini geração pagam pelo uso da rede, não mais como carga, mas agora como efetivamente geradoras. Isso significa, gente, uma redução de custo fixo de uma usina muito grande. Quando a gente olha os valores de TUS de carga e de TUS de geração, estamos falando que a TUS de geração chega a ser, em alguns estados, 60% menor do que a TUS de carga. Então, isso vai viabilizar novos modelos e novas fronteiras de negócios para todos vocês que estão aqui. E o optante B, efetivamente,
que a gente tinha tido um período em que havia se entendido que um consumidor que é beoptante com trafo de até 112,5 só poderia instalar usinas junto à sua carga de microgeração. A lei supera isso, permitindo a instalação de usinas de mini geração, respeitado efetivamente o limite do trafo. Mudanças também no custo de disponibilidade, retirando essa cobrança em duplicidade que a gente tem hoje. Então, isso vai representar uma possibilidade de um retorno mais rápido para o consumidor, sobretudo o consumidor residencial ou um consumidor comercial cujo consumo não é tão alto quando ele faz a instalação. E uma possibilidade para geração compartilhada de que, se a gente tiver créditos acumulados no consórcio, na cooperativa, na associação, e houver uma extinção desse consórcio ou dessa cooperativa, por exemplo, esses créditos sejam redistribuídos para os cooperados, para os consorciados, para os associados, que é uma possibilidade que a gente não tinha hoje efetivamente. Era isso que eu queria passar para vocês um pouquinho nesse panorama de cenário. A gente vai ter, ao final aqui da exposição dos meus 2 colegas de mesa, um tempo para a gente tirar dúvidas. Eu agradeço a atenção e muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Eu passo agora a palavra para o gerente de relacionamento de clientes especiais da Equatorial Pará, Haroldo Nobre. O Haroldo tem 30 anos de experiência em gestão comercial e relacionamento com cliente em empresas como Ambev, Petróleo Ipiranga, TIM e há 5 anos na Equatorial. Atualmente é gerente de relacionamento de clientes especiais que abrangem poder público, federal, estadual, geração distribuída, além dos maiores clientes da distribuidora. É formado em processamento de dados com MBA em Telecom pela FGV, gestão de empresas familiares e formação de executivos pela Fundação Dom Cabral. Com a palavra, Haroldo. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a AB Solar pelo convite e dizer para vocês que é muito bacana estar aqui por uma questão. A distribuidora ela é um item, um elo dessa corrente muito importante. E é importante a gente conhecer as dores de vocês e vocês conhecerem um pouquinho das dores da distribuidora. Acho que sem isso não tem parceria, não dá para avançar, então é muito importante que cada um, a gente tem conversado com a AB Solar, a gente está totalmente aberto. O Grupo Equatorial, vou começar falando um pouquinho aqui do Grupo Equatorial para vocês. O Grupo Equatorial é um grupo que tem crescido muito, é um grupo brasileiro, é uma corporate. Hoje, qualquer um de vocês pode ser dono da Equatorial, uma empresa que vem crescendo muito. Então, começou no Maranhão, Pará. Agora, nós acabamos de comprar o Amapá, onde nós vamos operar energia e água, já estamos operando, Piauí, Alagoas e lá no Rio Grande do Sul. Além disso, temos operação de geração de energia, temos operação de geração distribuída, temos operação de serviços, a gente faz serviços de call center já para o grupo, a gente tem uma empresa de telecom, Equatorial Telecom, e agora a gente comprou a Ecoenergia. A Ecoenergia é uma empresa de geração eólica, ela é comercializadora também para o Mercado Livre, e ela tem uma planta de 1,2 gigas de geração de energia eólica, um dos maiores parques do país, e tem um pipeline de mais 1,2 gigas, todo em solar, utilizando a mesma estrutura onde já tem a energia eólica. Tá? Então, temos também ativos de transmissão, são 3.200 mil quilômetros de rede. Vou dar um exemplo para vocês de alguma coisa que a Equatorial fez. Por exemplo, Tramoeste, aqui no oeste do Pará, que está muito perto aqui de Manaus. Não tinha, o sistema partia para o esgotamento. Eu abria o leilão, dava vazio. A Equatorial, então, com uma necessidade de poder se suprir com transmissão, acabou entrando e construiu a rede. Hoje a região aqui do extremo oeste do país, ela está podendo, do norte do país, está podendo ter energia de qualidade em função de um desses projetos que a Equatorial entrou. O grupo avançou rápido nessa parte de transmissão e está partindo aí para outros ativos também. Bom,
aqui eu vou pular, eram os números daqui, mas você já fez o favor de passar. Eu coloco só o do Pará aqui, vejam a quantidade de conexão. E aí eu vou pegar o exemplo do Pará. O Pará representa 45% de toda a GD daqui do Norte, e vou falar um pouquinho para vocês da especificidade do Pará, que eu acho que deriva para cá, para a região, é muito parecida. A gente tem feito fóruns nacionais e, tirando a dificuldade logística, as dificuldades que a gente está encontrando de todas as distribuidoras são muito similares. Então, é válido, é totalmente válido para o que a gente vai ver aqui. Bom, essa aqui é a visão de como estão os nossos prazos hoje do lado da distribuidora. Dado o prazo regulado, como estava lá, de 29 dias, como é que a distribuidora cuidava do prazo inteiro, do total? Então, a Equatorial Pará, ela realizava em torno de 99% de toda solicitação de conexão dentro do prazo. Para vocês terem ideia, prazo regulado, 29 dias, prazo médio de 2021, 17 dias. Vamos passar agora para... A gente andou até abril com a resolução antiga e a partir de maio a gente já está na resolução nova. Prazo agora já do ano de 2022. Nós estamos com 14 dias, em média, de ligação da conexão de geração distribuída. A gente acompanha os números do Brasil e a gente tem um dos melhores números do Brasil, lá na Equatorial Pará. A gente sabe que essa não é a realidade. Tá? Onde é que pega o processo? O processo pega quando tem obra, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Agora, o que eu queria mostrar para vocês aqui da complexidade, da dor da distribuidora, como eu falei. Vocês estão olhando ali em agosto, que cai para 70% o nível de atendimento dentro do prazo, e aí vocês podem ver que o restante dos números todos de vistoria e parecer, ele afunda, todos afundam naquele período. Uma colaboradora com Covid, uma colaboradora com um filho que teve que correr para São Paulo. E como é que você treina mão de obra de um dia para o outro para suprir uma falta dessa? Você não treina, você não consegue suprir de imediato. Então, veja uma ruptura que duas pessoas que fazem análise de parecer, elas causam no processo. E isso chamou a nossa atenção, quer dizer, eu não posso ficar com poucas pessoas treinadas, eu tenho que, como distribuidor, eu tenho que ter mais pessoas capacitadas dentro do processo. E você vai aprendendo, o processo de GD é um processo de aprendizado contínuo, você vai aprendendo com o processo e vai melhorando, e vai melhorando. Então, é só para mostrar para vocês que um vacilo ali, você compromete a cadeia toda. Se vocês olharem conexão, está tudo quase perto de 100%, por quê? Porque normalmente a gente conecta junto com a vistoria. Então é um prazo só, a Mil já veio unificar isso, a gente já está cumprindo, vocês podem ver que a partir de maio ali a gente já faz 99% das vistorias dentro do prazo. Tá bom? Bom, isso aqui é um pouquinho do que a gente vive no dia a dia da manutenção da rede, da complexidade que é fazer a manutenção da rede aqui na região. E que não é muito diferente daqui do Amazonas, de Rondônia, de Acre, do Amapá, essa é a nossa realidade. Aquilo ali, que vocês estão vendo o colaborador, ele está com água por aqui, uma linha de transmissão, pegou fogo, a população fazendo a queimada, perdeu o controle, avançou, e o poste que a gente usa nessa região, ele é de fibra, uma tecnologia desenvolvida para poder facilitar o transporte sobre esse mangue aí, sobre esse alagado, mas que com o fogo ele não resistiu e caiu. Aí você imagina, o helicóptero foi e levou a equipe até um local próximo, 3 quilômetros da onde ocorreu o acidente, para chegar lá, por aí, por esse mangue, são mais ou menos 8 horas para poder chegar com água por aqui. Então, essas são as dificuldades para a manutenção da rede. E veja, se eu não tenho rede de qualidade para conectar, se eu não tenho rede para poder integrar o cliente, nada funciona. Então, eu estou dando exemplos aqui do dia a dia e que é assim, cada vez mais o que está acontecendo hoje? A conexão da GD, principalmente das usinas, das minis,
você precisa ir para um terreno que vale a pena, não pode ser na área urbana, então você tem que ir para um lugar mais afastado, e via de regra, nessas localidades, a estrutura de rede, ela precisa de investimento, ela vai precisar de obra e vai demandar mais tempo, né? Então, aqui, como é que eu vejo as oportunidades e desafios que a gente tem, como é que a gente enxerga isso? Para os clientes, você falou da necessidade do cliente conhecer mais sobre GD, o cliente precisa conhecer, e vocês têm um papel muito importante na hora de vender para esse cliente com o máximo de informação, assim como a distribuidora tem a responsabilidade também de, quando receber esse cliente, disponibilizar o máximo para ele de informação. O cliente não sabe como é o ciclo de faturamento, o cliente não sabe quanto % da conta dele vai efetivamente receber no crédito. Eu recebi uma ligação agora, essa semana, dizendo assim, olha, eu tenho 2.000 de saldo, mas a minha conta eu ainda estou pagando disponibilidade, ainda estou pagando iluminação pública, eu quero meu dinheiro, vocês estão ficando com o meu dinheiro. Aí eu fui explicar para ele que quem vendeu para ele, eventualmente, não deu toda a informação precisa, que tem a parte da disponibilidade, que tem os tributos que continuam, que tem tudo isso. Veja, é um bumerangue. Você joga o bumerangue fazendo a venda e se ela não foi dada a informação correta, ela volta e é um cliente insatisfeito que não vai indicar, que não vai seguir. Então, a gente tem toda uma preocupação com essa pós-venda, com a venda correta, com a venda adequada. Processo de troca de titularidade ainda é um problema para o cliente não entende como é que vai, para onde vai o crédito, enfim. Inclusão de beneficiários também é um problema. E a questão do processo de consumo e geração de excedente, que foi o exemplo que eu dei aqui. Dos integradores, existe uma alta rotatividade. Para vocês terem uma ideia, hoje um dos meus desafios lá, e aí eu não me apresentei direito, até não falei disso. O que a Equatorial fez para tratar de geração distribuída? Eu cuido hoje de clientes especiais, como a apresentadora falou aqui, que cuida das maiores receitas da Equatorial. Então, a Equatorial pegou a área que cuida dos maiores clientes e colocou a geração distribuída. Por quê? Porque é um processo novo e a gente está aprendendo, a gente está construindo o fluxo para esse processo. Então, precisa compreender o processo inteiro. Existe uma alta rotatividade, esse número de erros, a Bárbara falou aqui da oportunidade que tem aí. A quantidade de erros que o integrador colocava dentro do sistema da Equatorial, não atentando para informações básicas, chegava a 40%. A gente conseguiu diminuir esse erro, a gente fez seminário, fez uma série de coisas, a gente conseguiu, a gente entra em contato, disponibilizou o canal, mas ainda tem muito erro, ainda tem muita falta de conhecimento. Existe uma mão de obra flutuante que é muito volátil, o cara entra hoje, amanhã ele já não está mais, aí ele dá uma informação, aí ele dá entrada no projeto errado. Esse é um desafio que tem de vocês, integradores, de construir e de capacitar essa mão de obra que vai estar lidando com isso, senão perde oportunidade. Tá? Outra coisa muito importante, o relacionamento de vocês com a distribuidora, tem que conhecer os processos da distribuidora, tem que conhecer o padrão da distribuidora para poder seguir com o processo certinho. Tá? Por outro lado, a distribuidora tem que ter essa parceria com vocês. E baixo conhecimento, principalmente do ciclo de faturamento, é uma coisa. Regulatório e faturamento eu destacaria aí, que já foi até falado aqui pela própria Bessolar. Do lado da distribuidora, a distribuidora precisa padronizar as informações de todos os canais, tanto para o consumidor quanto para os integradores. Às vezes o integrador entra em contato com a gente, por exemplo, o que a gente construiu, eu vou mostrar aqui. 0800 para o integrador. Aí nem sempre a pessoa que está lá tem todo o conhecimento para dar todas as informações. Então a gente precisa estar trabalhando essa padronização. Processo de gestão e acompanhamento, o integrador, a gente entende perfeitamente o papel de vocês. Vocês fazem uma venda, conseguem um financiamento com parecer de acesso, lá tudo, faz a vistoria, mas só recebe a parte final depois que conecta. Então, existe uma necessidade muito grande de vocês saberem aonde está o processo, onde ele parou, por que ele parou
e como vai concluir. Então, e hoje, esse é um dever de casa. As distribuidoras, elas não têm esse acompanhamento, e a gente está construindo isso para poder dar. A gente criou o 0800 e o site para poder dar informação, mas é diferente de você já entrar no site e ver em que etapa da nota que você deu entrada ela está. E a gente está trabalhando nisso. Acho que esse ano ainda a gente consegue entrar com uma solução lá na Equatorial que vai dar esse acompanhamento de nota para os integradores. Tá? E, por fim, a adaptação dos processos. Veja, por melhor que você seja, por mais estruturado que você seja, você acompanhar um processo de evolução exponencial como é esse crescimento da geração distribuída, ela afeta todas as áreas da empresa. Não é fácil, é extremamente complexo. Manter, do mesmo jeito que tem do lado de lá do integrador o conhecimento e a capacitação, tem do lado daqui a distribuidora. Nós começamos o processo de geração distribuída com 15 equipes fazendo, e essas equipes eram extremamente especializadas, eram equipes que mexiam em média e alta tensão. Hoje, todas as equipes da distribuidora, elas fazem conexão. Então, são mais de 200 equipes fazendo conexão para poder dar vazão, senão não dá vazão. Agora, como é que você mantém o mesmo padrão de conhecimento e preparo da equipe? Esse é o desafio da distribuidora. Aqui, outro problema que nós enfrentamos, nós tivemos ruptura de cadeia de fornecimento. Foi para todo mundo, acho que todo mundo leu aí a questão de falta de chip, medidor tem que ter chip. Nós tivemos falta de medidores, nós tivemos falta de transformadores, nós tivemos falta de poste, nós tivemos falta de tudo, em função da pandemia. A pandemia causa uma ruptura, e até que toda a indústria ela consiga restabelecer o padrão de fornecimento, você tem uma quebra no processo. E a gente não, se vocês olharem lá atrás, voltando, lembrando aquele nível de serviço, Haroldo, como é que vocês conseguiram manter aquele nível de serviço com tudo isso? Amigo, se vira nos 30. Acabou o medidor bifásico, instala o trifásico, cadastra ele como bifásico e vai. Efeito colateral, às vezes a equipe ia, cadastrava como trifásico, o que acontecia? Custo de disponibilidade do cliente de uma fase a mais. Então, retrabalho, reclamação, insatisfação do cliente. Você opera de um lado para poder conseguir atender, e do outro você deixa faltar. O cobertor operacional e de processo, ele é curto, e você tem que estar muito atento. E aqui o que nós fizemos, né? A estruturação interna, como é que a gente conseguiu ter esses números são referência, a gente tem o melhor número do grupo, apesar de estar no Pará nós temos o melhor índice de conexão, menor índice de conexão de GD, e nós temos também o menor índice de conexão de clientes do grupo A. Nós somos referência nacional em conexão de grandes clientes, no Brasil, inclusive. A gente chega a ligar um cliente de média tensão em menos de 15 dias. Então, a gente é muito competente em conexão. Então, a gente fez uma série de coisas, desde simulação de fiscalização da ANEEL, para ver onde eram os pontos que a gente estava vulneráveis, como é que a gente estava se comprometendo, e o que é que a gente precisaria melhorar de processo, nós fizemos. Organização, criação de back-office para atender. Quando começou o processo de GD, o back-office todinho era uma célula dentro da minha área, e, de repente, a gente não tinha mais braço para tratar. Teve que levar isso para uma área especializada na Equatorial Serviços, que tinha muita gente que trata por demanda. E aí você conseguiu dar vazão para todo esse trabalho, né? E agora a gente fez a questão da ampliação do escopo dessa central, fazendo outros serviços. Então, a gente saiu migrando várias notas, a gente automatizou toda a parte de atualização da ANEEL, a gente automatizou esse processo. Parecer de acesso, tem uma série de coisas que a gente também está trabalhando para automatizar. Então, a gente está investindo para melhorar cada vez mais e dar um suporte maior para vocês. A gente tem um consultor exclusivo de geração distribuída, dentro um engenheiro eletricista que dá apoio. Eu dou apoio direto também para os integradores. Eu tenho aqui um colega lá de Belém que ele me liga, ele sabe do que eu estou falando, ele me liga, pede apoio, a gente vai, vê onde é que o processo está enrolado, desenrola, tenta fazer com que todo o processo rode sozinho, porque o processo precisa funcionar. Para quem me conhece, precisa funcionar para qualquer um de vocês, né? E é isso. No final, em resumo, agilidade na conexão, melhoria dos processos, garantindo a qualidade de rede
Então, eu não posso conectar de qualquer jeito, eu tenho que garantir que esse cliente não vai ter problema lá na frente. Capacitar e treinar a equipe, tanto da distribuidora como de vocês. A gente agora, em julho, já vai fazer mais um seminário para os integradores lá do Pará, né? Ano passado nós fizemos normas e padrão e fizemos também a questão de atendimento e normas, procedimentos comerciais. E o pós-venda para garantir que esse cliente tenha uma boa experiência. Era isso. Obrigado. Oi. Obrigada, Haroldo. E agora eu passo a palavra para a advogada sênior da Alefoss, Daniele Boassi. Daniele é advogada da área tributária, com atuação em contencioso tributário, tanto administrativo como também no judicial. É graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, especializada em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER. Com a palavra, Daniele. Bom dia. Vou ficar do lado de cá do palco para não correr o risco de cair ali. Meu coração não aguenta. Eu queria agradecer o convite. É sempre muito bom participar de um evento como esse, falar um pouquinho do maravilhoso mundo do tributário para vocês e ouvir também os desafios que o setor enfrenta. É sempre interessante essa troca. A ideia com essa apresentação é passar para vocês quais foram as mudanças que aconteceram na tributação do fim do ano passado para cá, especialmente no tal sistema harmonizado, e quais são as medidas de proteção que o setor pode adotar em situações como essa. Eu sempre gosto de começar a falar de tributação olhando para o mapa e para como o nosso sistema jurídico ele é complexo. Tem um levantamento interessante que foi feito pelo IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2020, que ele apurou que entre 88 e 2020, então desde a promulgação da Constituição até 2 anos atrás, foram editadas mais de 6,7 milhões de normas, das quais quase 500 mil são tributárias. Isso dá uma média de 2,21 normas por hora, e elas têm em média 3 mil palavras. Então a gente tem uma multiplicidade de normas que torna o nosso sistema complexo e que é atualizado a todo momento. Então tudo muda. Além disso, a gente tem vários agentes. Então, como vocês sabem, União, Estados e municípios, eles têm competência para tributar, cada um na sua medida, parcelas da atividade econômica. E isso acaba propiciando esse sistema em que eu tenho vários tributos, nem todos estão elencados ali, vocês podem ver, mas ele acaba propiciando guerra fiscal e ele acaba também gerando divergências de interpretação, que é natural de um sistema em que eu tenho uma multiplicidade de agentes. Existe divergência, inclusive, dentro de um próprio ente, porque, embora seja um ente, a gente sempre tem vários agentes fiscais atuando para aquele ente, fazendo a fiscalização, que torna muito difícil ter uma uniformidade, uma segurança de atuação e de entendimento. Bom, e o que é esse sistema harmonizado? O sistema harmonizado de designação e de codificação de mercadoria, esse é o nome inteiro dele, ele é um método internacional de classificação de mercadorias. Ele é mantido pela OMA, que é a Organização Mundial das Alfândegas, e ele busca categorizar mercadorias. Então, tem mais de 5 mil grupos e eles têm 6 dígitos. É um código de 6 dígitos com uma descrição que vai trazer aí a classificação de cada mercadoria. Aqui no Mercosul, a gente utiliza esse sistema harmonizado como base para fazer a nomenclatura comum do Mercosul, que é um código também, são 8 dígitos, são 6 dígitos do sistema harmonizado mais 2 próprios, que vão participar de todas as operações de comércio nesses países. Então, por que a NCM, que é como a gente chama essa nomenclatura, ela é importante? Porque ela tanto vai definir alíquotas de tributos de comércio exterior, imposto de importação, ICMS, quanto IPI, na saída do imposto do produto industrializado. Então, é com base nessa descrição que a gente classifica exatamente qual é a tributação de cada mercadoria.
E até mesmo por conta das alterações comerciais e sociais, surgem demandas o tempo todo de criar novos códigos, desagrupamento, agrupar. As tecnologias, elas evoluem, né? Surge alguma coisa que faz com que esses códigos precisem ser alterados. Isso é comum, acontece sempre, e a cada 5 anos eles são consolidados no próprio sistema harmonizado. Para que o NCM ele acompanhe isso e ele seja compatível, ele também precisa ser atualizado. E aqui no Brasil, ele é feito por uma resolução da GSEX. A GSEX é o Comitê Executivo de Comércio Exterior, da Gestão de Comércio Exterior, que vai editar essas normas e trazer para o Brasil, para o âmbito do Mercosul, não só do Brasil, essa mesma alteração de classificação. E aí, o que a gente tem aqui de mais recentemente que aconteceu? No fim do ano passado, em 2021, novembro de 2021, o sistema harmonizado já tinha sido atualizado e foi editada a Resolução GSEX 272. Foi ela que atualizou, no ano passado, a nossa nomenclatura. Por que isso é relevante para o setor? As operações com componentes fotovoltaicos, elas estão tributadas no ICMS, elas estão legisladas no Convênio ICMS 101 de 97. Então, componentes como aquecedores, células, módulos e geradores, eles estão descritos nesse convênio, descrição, e no finalzinho de cada descrição tem o código NCM, que prevê que operações com essas mercadorias, elas vão ficar isentas de ICMS, desde que o IPI também seja alíquota zero ou seja isento. Então, a identificação dessas mercadorias por esse NCM é o que faz com que, numa importação ou numa operação interna, o fiscal veja o código, fale, entendi, é isento de ICMS, pode passar, não vai ter nenhum problema aqui de fiscalização. Então, quando eu tenho uma alteração desses códigos, é importante que a legislação acompanhe, para que não tenha nenhuma dúvida. Como eu falei para vocês lá no primeiro slide, como são muitos agentes fiscais atuando, é difícil atingir uma uniformidade. E se você não tem algo expresso, especialmente quando a gente está falando de isenção, que a legislação tributária diz que tem que ter uma interpretação estrita do que está escrito, então eu não posso, se eu tenho uma caneta verde que tem isenção, eu não posso considerar que a caneta azul também tem, porque está escrito exatamente a verde. Aqui é a mesma coisa. Tem um receio, quando eu tenho uma alteração legislativa, de que isso não vai ser aplicado pelos fiscais. E até mesmo dentro dos agentes de Estado, os fiscalizadores, eles também ficam inseguros, porque afinal, você não sabe se é algo que foi alterado simplesmente um código, se teve uma alteração substancial. Os 2 próximos slides, já vou pedir desculpa para vocês, são 2 planilhas, tem bastante informação, mas eu acho que é importante para a gente enxergar como que foram as alterações introduzidas no fim do ano passado por essa resolução GSEX e que mudou os códigos para esses componentes fotovoltaicos que têm isenção de ICMS. Então, aqui a gente tem os aquecedores. Na resolução anterior, que é a de 2016, que foi a que deu base para a TIP 2017, os aquecedores solares de água, eles estavam classificados como um item de outros aquecedores de águas não elétricos. Então, dentro da categoria outros aquecedores de água, que não o de aquecimento instantâneo a gás, vinha o aquecedor solar. Com a alteração, agora, em 2021, os aquecedores de águas solares, eles subiram uma categoria. Então, eles saíram da questão genérica de outros e entraram ali no lugar deles de aquecedor de águas solares. Nenhuma mudança substancial. Foi meramente uma correção de estrutura. Porque se ele é algo específico, ele não precisaria estar dentro da categoria outros. Nada mudou para aquecedores. Para geradores, a gente tinha, então, os geradores segregados por potência, dentro do Código Geral de Motores e Geradores Elétricos, com o subgrupo motores de corrente contínua ou geradores de corrente contínua. O mesmo aqui para geradores de corrente alternada. Com a resolução GSEX, o que aconteceu foi, eles saíram de dentro dessa categoria outros motores, foi criada uma categoria específica para geradores fotovoltaicos, então a gente tem ali a segregação.
Houve uma diferenciação em relação aos intervalos de potência, mas se vocês olharem, todas as potências estão ali dentro, porque a gente tem um outros, que engloba qualquer potência que não esteja ali. Então, embora os intervalos estejam menores, elas estão todas ali. E o item anterior, que era o 8501.3, ele manteve o mesmo texto, mas ele colocou, exceto os geradores fotovoltaicos, sinalizando que ele está jogando isso para uma nova categoria. Também, substancialmente, nenhuma mudança. Para células solares, aqui eu tenho 3 itens, mas vou explicar para vocês. Até setembro do ano passado, existia a 8541.40.16, que era células solares. Em setembro houve uma alteração e a ponto 16 saiu da relação e entrou a 17 e a 18, para separar as células solares orgânicas de outras células solares. Elas só estão ali as 3 porque elas existiram ao longo do ano passado. E aí, elas estavam dentro de dispositivos fotossensíveis semicondutores, não montados, porque a gente está falando aqui só da célula mesmo. Esse item todo, 8541.40, ele foi deletado da nova tabela. Ele não existe mais. Hoje a gente tem o ponto 41, ponto 42 e ponto 43. O que aconteceu? Por que isso? Porque ao invés de jogar todo mundo dentro do 40, não montados, e todos os tipos de fonte, né, diodos, solares, houve uma separação por categoria. Então, o ponto 8541.42 ficou exclusivo para células fotovoltaicas. O 41, se eu não me engano, é o que estão os diodos. E replicaram ali células solares orgânicas e outras células solares. Os módulos, eles estavam originalmente também no item ponto 40, como células montadas. E ali tinha células solares, então dentro de fotodiodos, células solares e outras quaisquer. Eles criaram também uma nova categoria. Então, 8541.43 são as células fotovoltaicas montadas em módulos ou painéis. E eu já vou explicar para vocês por que ali tem um X01. O que acontece? Se vocês olharem até no anterior e nesse, a gente tem ali o comparativo também da alíquota de IPI. Então, os aquecedores de água tinha alíquota 0, manteve a alíquota 0. Os geradores, alíquota 0, mantiveram a alíquota 0. Opa, fui errado. As células, a mesma coisa, alíquota 0. Quando a gente olha para os módulos, e eu estou falando isso porque teve um pouco de confusão e de dúvida quando isso surgiu na TIP, a gente vê que a resolução GSEX, ela trouxe só o 8541.43.00, porque ela traz os códigos NCM, ela não fala especificamente de tributação. Quando foram analisar a tributação, viram que tinham pegado todas essas células fotovoltaicas em módulos juntado no CAPT, porque essas 3 aqui, 31, 32 e 39, sumiram. E aí, quando foi estipulado que a alíquota geral de módulos seria 6,5, houve um interesse em segregar os módulos de células solares. Por isso é que foi criado esse X01. O X01, quando a gente está falando de IPI, é uma exceção, por isso X, à tributação que consta na categoria acima. Então, todas as células montadas, fotovoltaicas, 6,5, exceto as células solares, que mantém 0. Então, aquilo ali foi feito para fins de tributação do IPI, para que se deixasse registrado que é 0. Isso teve alguns questionamentos da Receita Federal. A gente tem conhecimento de que algumas empresas enfrentaram isso junto à Receita, que dizia que esse X01, ele era apenas para célula não montada. O que sistematicamente não faz o menor sentido, porque eu já tenho um item próprio para células solares lá em cima, com a sua própria alíquota. Então, a gente sabe de contribuintes que tiveram problema, tiveram as importações travadas, mas todos com os quais eu conversei já tiveram essas importações liberadas. Então, é algo que, a princípio, não deveria ter problema, mas até mesmo por conta de todo esse sistema, acaba gerando. Bom, então, o que aconteceu aí entre dezembro e abril? A tabela do IPI foi atualizada
naquela forma que eu mostrei para vocês. Em dezembro, a gente já tinha o IPI mantido em 0, o que significa cumprida a condição do convênio, para ter o ICMS 0. Mas a gente tinha uma dúvida, porque eu tinha uma norma, que era o convênio 101, dizendo que eu tenho uma isenção com códigos que a partir de abril não existem mais. Ou se existem, não tem os componentes fotovoltaicos dentro dele mais, já porque foram criados novos. E aí, a gente foi buscar as normas e tinha esse convênio 117, ele existe, ele está ativo, atualizado, que ele diz que reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de NCM não deveriam impactar a tributação. Isso é ótimo. Isso, se a gente tivesse uma uniformidade de entendimento e aplicação de normativos, não daria qualquer insegurança para o setor. O ponto é que algumas empresas começaram a enfrentar a resistência de algumas secretarias de fazenda. E aí, buscaram, nessa forma nesse contexto de insegurança, ter risco de apreensão de mercadorias, elevados custos de armazenagem e até mesmo inviabilização de projetos, se você exige o ICMS nessas situações, começaram a buscar medidas que devem ser adotadas. Essas são medidas que podem ser adotadas em situações de questões tributárias de um modo geral. É claro que elas têm que ser reavaliadas em cada contexto e dependendo da sensibilidade do assunto, mas são medidas que são válidas e que têm que sempre ser avaliadas. A primeira delas são as medidas institucionais, que é o diálogo entre um representante do setor e os representantes dos estados. Pode parecer estranho um advogado falando em diálogo ao invés de processo ou litígio, mas isso funciona muito bem. A gente viu aqui no começo, o primeiro painel, os estados falando que, em parceria com a Absolar, entenderam questões, buscaram resolver. Essa é a melhor forma de resolver um problema tributário. Porque, muitas vezes, você evita a instauração de um litígio, quem tem a ferramenta para resolver o problema é o próprio estado. E aí, se disso sair uma alteração legislativa, você tem a segurança que você precisa. Então, é uma ótima solução. O que a gente tem de problema aqui? Que mesmo quando o Estado ele tem uma intenção de resolver, às vezes ele fica preso em questões burocráticas, em procedimentos. E às vezes o tempo do que você precisa para uma importação, para liberar alguma mercadoria ou alguma operação, não é suficiente. Como segunda medida, a gente tem a medida administrativa, que é a consulta à autoridade fiscal. A consulta ela é bem famosa, as pessoas sempre me perguntam, né, quando a gente vai discutir algum problema a respeito disso. Ela também evita a instauração de um litígio e, em regra, dependendo da legislação, suspende a exigibilidade do tributo até que isso seja definido ou respondido. Qual que é o problema aqui, mas que também é uma coisa positiva de outro lado? O resultado da consulta, ele vincula a autoridade. De modo que, se for dito para você uma posição favorável ao que você pretende, a autoridade e todos os seus agentes devem respeitá-la. Isso significa que, de outro lado, você, como empresa que fez a consulta, também está vinculado. Se você discordar daquela resposta que foi dada, você está obrigado a ela, exceto se você entrar em juízo. E, em juízo, a ação para desconstituir uma consulta é uma ordinária, o que, além dos honorários advocatícios comuns de contratação e custas, você pode ter, se perder, honorários de sucumbência. Então, é sempre uma ação um pouco mais difícil. E a terceira medida são as medidas judiciais. E aqui, eu acho que é importante falar que as medidas elas não precisam ser isoladas, você não precisa escolher uma e descartar as demais. Elas podem ser feitas em paralelo. Então, você pode fazer uma medida judicial e, ao mesmo tempo, manter a conversa com os estados. Até mesmo porque, às vezes, o estado ele tem interesse, mas ele não tem um mecanismo. O que a gente tem de contra, além dos custos com advogados e despesas
processuais e que elas são demandas que podem se estender por anos. Então,
de julho isso também não for estendido, né, e pelo menos em relação a esses 4 itens, a gente tem estados que já trouxeram internamente, sem nenhum prazo. Então, isso, se continuar, você deve ter menos resistência do próprio estado, então não deve enfrentar problemas.
tentar adaptar e melhorar os processos. Mas é um ponto, sim, que a gente precisa trabalhar. A gente já criou essas ferramentas e agora a gente espera pública, a qual todos somos convidados, e mais do que isso, eu diria que é nosso dever participar, porque são vocês que sentem as dores, gente. Assim, não é a agência, pode ter certeza disso. Quem sente a dor de uma regra que não está clara, que entende que está faltando dizer além daquela vírgula, são vocês que estão, de fato, no dia a dia do negócio. E aí a primeira pergunta é se é possível determinar um percentual fixo para distribuição de créditos, e sim, hoje já é possível determinar um percentual fixo, que são sempre os créditos, né? Mas acho que o grande ponto aqui é que o que a gente distribui, já emendando a pergunta do Márcio, é sempre o crédito de energia, que é o que fica depois que você compensa o local da geração. Então, hoje, tirando numa modalidade exclusiva que a gente tem, que é empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, você não pode enviar créditos para outra unidade consumidora sem usar essa geração primeiro no local em que o sistema está instalado. Isso não foi alterado, pelo menos a princípio não, pode ser que a ANEEL na regulação altere, mas não foi alterado pela Lei 14.300, já endereçando. Como eu comentei, a questão dos créditos na lei é um tema que tem gerado muita discussão, a agência tem se manifestado sobre isso por ofício. Eu também, a gente infelizmente tem que encerrar o nosso painel, mas acho que tanto a Dani, quanto eu, quanto o Haroldo, ficamos à disposição de vocês também para conversar sobre algum ponto específico, agora ou à tarde, que acredito que estaremos aqui também. Então, 100% à disposição, gente, é isso. E eu queria agradecer, então, meus companheiros de mesa também pela disposição por esse debate, por esse encontro, e agradecer vocês por acompanharem a gente aí nesse nosso primeiro painel do AB Solar Meeting Norte. Obrigada. Muito obrigada aos nossos participantes da mesa, do nosso primeiro painel. E obrigada também a você que nos enviou a pergunta através da internet, também daqui da nossa plateia. Nós vamos fazer agora uma pausa para o nosso almoço. Retornaremos às 14 horas para o segundo painel, que vai falar sobre oportunidades de financiamento com foco aqui, para a região norte. Convidamos a todos que estão aqui de forma presencial a visitar também o nosso espaço de exposição e troca de informações. Ele fica nas salas 2 e 3, vocês já devem ter conhecido, bem ao lado aqui do auditório. E você que está nos acompanhando de forma remota, pode acessar o espaço virtual e conhecer mais sobre produtos e serviços para a energia solar. Quem tem o benefício do almoço pode se dirigir ao restaurante do Hotel Holiday Inn, que fica logo aqui ao lado do Estúdio 5, Centro de Convenções. Tem uma ponte de acesso que liga esse espaço até o hotel. E estaremos também lá no hotel, e o hotel, que também fica aqui pertinho, é uma ótima opção para quem não tem o benefício do almoço, mas lá também tem um restaurante com self-service, que você também pode estar passando por lá e verificando o cardápio. Informamos também que existe uma praça de alimentação aqui no Estúdio 5, se você preferir ficar por aqui. Nos vemos daqui a pouco. Lembrem-se da musiquinha que a gente combinou logo mais cedo. Quando ela tocar, já é o momento da gente retornar. Um bom almoço a todos, um ótimo intervalo e até mais.